Comparação. É, esse monstro que acompanha a gente diariamente. Que desenhista não se compara, na verdade? Parece que faz parte da gente medir quem nós somos através dos outros. Mas isso é bem perigoso de se fazer. Se comparar demais com os outros, no médio prazo vai ter um efeito devastador na sua arte e no seu desenho. E eu digo isso por experiência própria mesmo. Quando eu era adolescente, lá para os meus 13, 14 anos, eu desenhava e também tinha uns 2 ou 3 amigos que também desenhavam. E aí eu ficava constantemente me comparando com eles. E na minha visão, naquela época, eu achava que eu era o pior dos meus amigos, né? Dos desenhistas ali que estavam ao meu redor. E eu ficava muito mal, eu realmente me achava um lixo. E isso é o que gerou vários problemas para mim e que fez também me afastar do desenho. Eu fiquei mais de 10 anos parado, sem desenhar, sem tocar no lápis, sem fazer arte. E eu abandonei meu sonho de desenhar, de virar um desenhista profissional e, enfim, ser reconhecido pelo meu trabalho com arte, porque eu acreditei que aqueles meus amigos, né, eram melhores do que eu e, consequentemente, eu não tinha o dom, eu não tinha a habilidade, né? O dom, enfim, é outro papo aí que é uma grande bobagem. Mas é isso, eu ficava me comparando, me medindo, né, avaliando quem eu era como artista a partir dos meus amigos. Só que a comparação, ela é muito injusta. Qualquer comparação que você faça com outras pessoas não tem cabimento. Por quê? Porque cada pessoa, ela nasceu num contexto diferente, numa família diferente, num ambiente diferente, com circunstâncias ou um histórico ali que pode potencializar o contato dela com a arte, o quanto ela aprende, né? Como a arte está mais acessível para ela ou não. Por exemplo, um desses meus amigos da adolescência, que eu considerava ser o melhor desenhista de todos nós ali, o irmão dele já trabalhava com arte. Ele já era mais velho, ele já estava numa editora ali, né? Ele fazia alguns trabalhos já no ramo artístico e já tinha uma boa experiência. E, consequentemente, obviamente, né? Você ter um irmão ali que te inspira, que te dá dicas e te ajuda a desenhar, com certeza acelera o seu processo, né? Com certeza vai facilitar e te mostrar alguns caminhos que quem não tem essa possibilidade, né? Quem não tem uma pessoa próxima que fale de arte, que conheça a arte e possa te ajudar, não vai ter as mesmas oportunidades, né? Vai ter muito mais dificuldade. Então a comparação com outras pessoas é totalmente injusta por isso, porque cada um tem um histórico, tem uma vida diferente. E não dá pra gente equiparar isso, assim, porque, por exemplo, na minha família, ninguém faz arte, ninguém desenha. Então eu não tive ninguém pra me instruir, ninguém pra me motivar tanto quanto, por exemplo, esse meu amigo talvez teve naquela época, né? Então, só por aí já é completamente injusto existir um tipo de comparação. Mas aí, o que a gente faz? Acaba se comparando à torta direito com um montão de gente, com amigo, familiar, enfim, qualquer pessoa conhecida mais próxima, e também pessoas que a gente nem conhece, nem sabe quem é de fato. Assim, por exemplo, quando você vê artistas no Instagram, e aí você fica admirado, nossa, olha essa arte incrível, essa pessoa é muito boa e tudo mais, e você acaba se comparando, né? Não tem como você não fazer isso, é meio que automático, né? Mas se comparar com esses artistas do Instagram, é pior ainda, né? Porque são artistas de outros países, muitas vezes, que tiveram também uma vida completamente diferente da nossa, né? Por exemplo, eu tenho alguns artistas que eu admiro, um deles é a Elisa, né? Elisa Ivanova. E aí, cara, não tem comparação, assim, porque ela começou a desenhar desde pequena, a mãe dela desenhava, então ela se inspirava na mãe, né? Ela aprendia com a mãe também desde pequena,
e ela sempre foi muito estimulada pela família para seguir essa carreira, para realmente perseguir essa veia artística. E ela, desde de pequena também, na adolescência, ela teve aula, ela fez curso na adolescência inteira num ateliê de um artista tradicional, acadêmico. Então ela teve uma formação, uma base muito boa que pouquíssimas pessoas têm oportunidade. Então é totalmente injusto você olhar para as artes dela e ali no Instagram, né, que são incríveis, perfeitas, e falar, pô, ela é muito melhor e eu sou um lixo, né? Você acaba pensando isso, assim, eu sou um nada, assim, eu sou incapaz, eu não consigo criar, não consigo desenhar, mas não tem como você se comparar com uma pessoa que teve esse contexto, né? Teve essa quantidade de estímulos e pessoas ajudando, né? E oportunidades. Quantos de nós têm oportunidade para viver uma vida dessa, né? Desde pequeno e perseguir esse sonho durante décadas na sua vida, né? Tanto que tem aquela frase, né? Não compare o palco das outras pessoas com o seu bastidor, porque quando a gente vê no Instagram, é o palco das pessoas, é só o melhor do melhor. Ela não posta ali qualquer coisa, ela não posta os estudos, os erros. Então, a gente cai nessa ilusão de que a pessoa só faz coisas incríveis. Qualquer desenho que ela põe no papel é perfeito. Só que não, existe processo, existe um caminho para ela ter chegado ali naqueles desenhos. E aí a gente acaba esquecendo esse histórico, esse processo anterior, e vê ali nosso bastidor, ali nossos desenhos, nosso sketchbook de estudo, e compara com esses desenhos perfeitos e fala, realmente eu sou uma negação, eu sou um péssimo desenhista, é melhor eu parar aqui, abandonar e desistir disso, porque eu tô viajando na maionese, enfim, começa a surgir um monte de ideias nada a ver, porque a gente tá comparando maçã com laranjas, entendeu? Tipo, o palco de alguém e que tem uma outra vida com o nosso bastidor, que é de um outro contexto, um outro histórico. Esse comportamento de comparação, ele é super potencializado pelas redes sociais. Hoje em dia, é ao mesmo tempo uma dádiva e também uma maldição, porque a todo instante você fica lá vendo o palco de todo mundo e comparando com o seu bastidor. E além disso, quando você, consegue ali, ou tá trilhando um caminho, começar a postar suas artes no Instagram, você acaba comparando de outra maneira depois, né? Com número de seguidores, número de likes, de visualizações. Acaba virando mais uma fonte de frustração, de ansiedade, de mais paranoias aí na nossa cabeça, de sempre medir com os outros. E é uma doideira, isso vira uma perseguição muito doida que a gente cria, né? E aí nisso a gente tá sempre olhando para fora, sempre olhando para o outro, nunca para nós, nunca para dentro. E esse é o grande segredo para você cair no meio do caos, da tristeza e da confusão, porque nada disso tá ao nosso controle. Não tá no nosso controle número de like, número de seguidor, número de visualização. Isso tá na mão do algoritmo aí que a gente nem sabe como funciona. Então é muito louco a gente ficar comparando um com o outro, né? Porque tem momentos diferentes, históricos diferentes, e aí não existe uma lógica nessa comparação quando a gente fala em redes sociais e em sucesso nas redes sociais. A única medição coerente que realmente faz sentido não é o número de likes, mas eu tô me divertindo aqui enquanto eu desenho? Eu tô aprendendo? Eu tô crescendo? Isso sim faz sentido, e não quantos likes eu ganhei, ou será que eu tenho mais seguidores que aquela pessoa, enfim. E aí toda essa história, né, de comparação, medição com outras pessoas, sempre usando o outro como parâmetro, você vai permitindo que essas pessoas, ou o externo, tomem um papel gigantesco na sua vida. E eles vão se tornando cada vez maiores e mais importantes. E eles sugam a sua energia, sugam o seu tempo, o seu espaço mental. E aí, consequentemente, você vai se diminuindo, você vai se sentindo insuficiente, menor, menos habilidoso. Mas o que é mais louco nessa história toda é que nós mesmos que nos colocamos nessa situação, nesse local aí de ansiedade, de inveja e sentimentos negativos. Porque a gente permite isso entrar, né, do externo ou dos outros serem maiores na nossa vida do que nós mesmos e daquilo que a gente está fazendo. E com o tempo isso vai massacrando o nosso espírito artístico, né? Porque
A comparação vai batendo na gente ali, golpe atrás de golpe, e aí, consequentemente, você vai perdendo o prazer, a alegria, a sua paixão com o desenho. E aí, não tem outra, né? Você vai diminuindo o ritmo, você vai começando a criar várias ideias nada a ver, começa a acreditar que você é uma negação, que você é ruim, que você não tem o dom do desenho, né? Entre aspas, porque para mim não existe dom. Então é uma grande loucura que nós mesmos criamos. E aí precisa ficar bem ligado nisso, cuidado com o que você está pensando, o que você está fazendo ali, seus comportamentos, para não cair nessa cilada. Eu sei que é difícil, né, de você adaptar e mudar, transformar sua forma de pensar. Então, uma solução que pode existir, assim, mais drástica, digamos assim, né, e talvez mais rápida, é simplesmente dar uma pausa no Instagram, por exemplo, né? De você focar só só na sua arte, no seu estudo e meio que se fechar, assim, pelo seu bem. É meio que se privar de algo desse tipo para não alimentar as suas ideias de comparação, a sua inveja, porque é uma inveja, né? Querendo ou não, quando você se compara, e parar de dar ouvidos e espaço para essas pessoas de fora, né? E aí dar uma acalmada nos nossos pensamentos. Quando eu voltei a desenhar, lá para 2018, 2019, eu comecei a postar no Instagram, eu também me comparava demais. Eu ficava vendo outros artistas, seja do Brasil ou de fora, e ficava numa ansiedade muito grande, com pensamentos do tipo assim: pô, eu tô voltando a desenhar agora com 28 anos de idade, como é que eu vou conseguir viver de arte? Como é que eu vou aprender a desenhar rápido e melhorar rápido para ficar competitivo e alcançar esse tempo perdido? Então eu ficava esse autoflagelo, assim, de tipo, pô, devia ter começado antes. Pô, por que eu abandonei o desenho? Então eu ficava nessa espiral de descendente de negatividade muito ruim, assim. Era um sentimento realmente massacrante que me impedia até mesmo de ter um estudo de qualidade, um momento com desenho de qualidade. E aí então eu fiz isso, eu peguei ali e fiquei alguns meses fora do Instagram. Não deletei minha conta, mas eu simplesmente parei de abrir o aplicativo, eu só ficava ali estudando, olhando para o meu, e isso ajudou demais, né? Tanto que eu tô aqui firme e forte, sobrevivi, porque realmente, assim, é muito algo externo ali tomando a nossa atenção, tomando a nossa energia e nosso tempo, e isso só atrapalha. Então, se você tá nessa situação também, né, um exemplo de situações, é meio que dar um tempo das redes sociais, pode ser muito benéfico. Mas enfim, depois desse papo todo, é o seguinte, não tem também só a comparação negativa, porque eu acho que tem dois tipos de comparação. A comparação não saudável, que eu acabei de falar, e a saudável, né? A não saudável é isso, de você ficar se medindo com os outros, ficar vendo quem é melhor, quem tem mais seguidor e tudo mais. E esse tipo de comparação está pautado na inveja. Só que tem a comparação que é baseado na inspiração, e ela pode ser usada como motivação para você seguir adiante. Por exemplo, em vez de você ficar falando assim, nossa, como ele desenha bem, como essa pessoa manda bem, é melhor que eu, enfim, começar a ver isso assim, pô, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Por mais que eu tenha uma vida diferente, se eu trabalhar aqui, me dedicar, estudar, ter paciência, leveza e equilíbrio na minha prática, eu também posso chegar num nível parecido, eu posso também viver de arte se for o caso. Então é sempre ver esse copo meio cheio, né? Aquela história de ver sempre de forma positiva o lado legal das coisas e não ver do lado do ruim, do pesado. Então, isso é uma habilidade super importante, né? Porque eu vejo que é uma habilidade que você desenvolve essa mentalidade, né, mais saudável, mais construtiva, de você desenvolver isso é super importante. E eu considero isso, na verdade, de ser o oitavo fundamento dos desenhistas, porque tem os 7, que são mais técnicos, e tem o oitavo, que eu chamo de equilíbrio interno, de você ter essa leveza, de ter essa mentalidade, de ver o copo meio cheio, de fazer limonada com os limões, tá ligado? O oitavo fundamento é o que vai te permitir limpar a lente aí da nossa visão, vou tirar a perspectiva deturpada que a gente tem de nós, da nossa arte, da realidade e ajustar as situações, né, para que seja uma prática e
uma evolução consistente, sustentável e equilibrada. Ainda falando de comparação positiva, saudável, tem uma comparação que é a melhor, que essa realmente é muito bem-vinda e que você realmente deveria aplicar na sua vida, que é a comparação não com outras pessoas, com outros artistas, mas com você mesmo ou você mesma, de você olhar para o passado, quem você era no passado e comparar quem você é agora como artista, né? A qualidade dos seus desenhos de hoje com o passado. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso, acaba só se comparando com fora e esquece de se comparar com o que tem dentro, quem você era no passado. Então, sempre veja, por exemplo, seus desenhos antigos. Por isso que eu falo também, guarde seus desenhos, não rasgue, não jogue fora, porque isso serve de parâmetro, de histórico, de marco da sua jornada na arte e de comparação também com o futuro, para você ver assim, pô, deixa eu ver há 6 meses atrás, há 3 meses atrás, como eu era como desenhista, né? O quanto eu cresci. E quando você faz essa comparação com você mesmo, é inevitável, você vai ver um fato ali, né? Preto no branco, de que você sim evoluiu, de que você sim cresceu, que o seu esforço valeu a pena e que você não é uma negação, que você realmente está crescendo, que você tem ali seu ritmo, claro, mas que sim, há evolução. Então, essa é a única comparação que eu considero justa, porque você com você não está comparando laranjas com maçã, como eu falei, você não está comparando o palco do outro com o seu bastidor, você está comparando o seu bastidor com o seu bastidor do passado. Então, essa é a única comparação real, justa, honesta, saudável e sustentável que você pode ter. Então, quando você se pegar se comparando com outras pessoas, caindo nessa ansiedade, nessa inveja, achando que você não é bom, que você não vai conseguir, ou qualquer doideira do tipo, faça esse exercício, assim, tipo, de pensar assim, opa, peraí, eu tô comparando o meu bastidor com o palco do outro. Eu tô olhando pra fora, deixa eu olhar pra dentro, deixa eu ver eu comigo mesmo, eu de agora com eu do passado. E aí, aos poucos, isso vai entrando no seu sistema, você vai mudando essa ideia de comparação e isso vai diminuindo. E eu digo por experiência própria de novo, porque isso realmente para de ser um problema na sua vida. Ele vai perdendo força conforme você vai mudando de perspectiva e vai desenvolvendo, fortalecendo o seu 8º fundamento, que é o equilíbrio interno. Então, eu espero que esse vídeo, esse áudio aqui tenha te ajudado, tenha trazido algumas percepções diferentes, uma forma de pensar diferente e que você tenha aprendido aí como não se comparar com outras pessoas, com outros desenhistas, artistas e que você possa aí se manter firme, batalhando aí na sua jornada na arte. Então, continue desenhando, continue criando com muita leveza e muito equilíbrio. A gente se vê na próxima.